Prenderam Roberto Jefferson, um corrupto condenado que vinha usando as redes sociais para ameaçar autoridades e instituições com armas na mão. É muito chato, muita gente confunde com cerceamento da liberdade de expressão, mas até o fato das pessoas não entenderem às vezes o limite da liberdade mostra que talvez a gente tenha deixado esse discurso de ódio chegar longe demais. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Existe um limite claro para a liberdade de expressão. Ela não é absoluta. O governo Bolsonaro banalizou um monte de crimes que, se não começarem a ser impedidos, vão criar um clima de caos nesse país que não tem volta. Já está criando. Para o Roberto Jefferson, condenado no mensalão do PT, presidente de um partido político, o PTB, espírito e corpo do que a gente chama de centrão e ainda flertando com o neofascismo, para esse velhinho se sentir à vontade para fazer posts em redes sociais com fuzis, pistola, munição, conclamando o cidadão de bem a ir para as ruas lutar, é porque se sentiu à vontade para fazer isso. Mas isso não é normal, isso não é aceitável. O Jefferson pode ser um leão sem dente, mas a turma que consome esse tipo de conteúdo de ódio, talvez não seja. Roberto Jefferson foi preso, não sei se vai ficar por muito tempo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes e basicamente pelo conjunto da obra. Desde o ano passado ele está sistematicamente pedindo fechamento do STF e dirigindo ofensas, inclusive homofóbicas, aos ministros do Supremo e à comunidade LGBT em geral. São quase 2 anos disso. Já falou em ministros sendo enrabado por negão, falou que tem ministros de rabo preso e ministros de rabo solto. Já mandou várias vezes o Bolsonaro ir lá fechar o STF. E no último post dele, já sabendo da ordem de prisão, escreveu: Xandão, maridão de Dona Vivi, cachorro do STF, decretou minha prisão por crime de militância digital. Aqui já tem 2 absurdos. Um é citar a esposa do Alexandre de Moraes, o que é uma ameaça velada. Outro é chamar o ministro do Supremo de cachorro. Esse tipo de ofensa já está tão normalizado no nosso debate político diário que a gente nem para pensar. O próprio presidente usa esse linguajar para falar do STF. Mas não é civilizado, não é democrático. Simplesmente não podemos aceitar. Eles adoram tentar confundir as cabeças mais ocas com esse tipo de argumento. Liberdade de expressão, politicamente correto. Mas não se trata absolutamente disso. A gente está falando dos cargos mais elevados nos poderes que, independentemente dos ocupantes dos cargos, são os garantidores da nossa democracia. Isso tem que acabar. Eles têm que trazer o nível do debate político para um cenário com o mínimo respeito humano e institucional. Tem que ter um mínimo de decoro nos cargos que eles ocupam. E quando eu falo em decoro, eu não estou falando do aposentado Roberto Jefferson. Estou falando do Bolsonaro e dos deputados e ministros mais truculentos, como o Daniel Silveira, só para citar um. E o mais chocante nisso tudo é que eles que usam esse palavreado e esse discurso virulento, agressivo, ameaçador, são os que se dizem cristãos, defensores da família. Deixa eu continuar a ler o post, que foi o último post dele antes da conta sair do ar. Continua o Roberto Jefferson. Ele, o Alexandre de Moraes, está repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os conservadores para entronizar os comunistas. Deus, pátria, família, vida, liberdade. Meu Deus do céu, ele não está prendendo conservadores, ele está prendendo criminosos. Ele está prendendo quem incentiva as pessoas a matar os outros por divergência ideológica. Ele está prendendo quem usa a rede social para espalhar fake news e pregar o fechamento do Congresso e do Supremo, o que é proibido. E nesse momento não tem ninguém prendendo. Mas o STF sozinho está pelo menos enfrentando um presidente da República que incita seus militantes contra a democracia. Bolsonaro não dá um dia de sossego para a democracia em plena pandemia. Eu conheço o pensamento do lado de lá. O argumento da bolha bolsonarista é o de que a grande imprensa e a CPI da Covid não deixam ele trabalhar, que perseguem a família dele. Mas a realidade é totalmente inversa. Começando pela grande imprensa, ele tem pelo menos 4 redes nacionais de rádio e TV de peso para dizer amém para todos os absurdos que ele diz. Record, Jovem Pan, SBT e Rede TV. Ele tem imprensa. Fora a televisão do governo, claro.
fora as redes sociais dele, que são grandes e bem estruturadas. Ele tem maioria na Câmara Federal, não tem a Câmara toda, por isso não passou a PEC do voto impresso. Mas, como a gente viu, mais deputados votaram a favor do que contra. A PEC só não passou porque mexeu na Constituição e por isso precisava de 3/5 dos votos. Ele tem a Polícia Federal, que ele controla de uma forma assintosa. Ele tem a Procuradoria-Geral da República. O PGR, Augusto Aras, não move um dedo contra ele, o que está inclusive provocando reações indignadas dos demais procuradores. A gente vive uma situação tão surreal que todo mundo sabe dos crimes do Flávio Bolsonaro e nada acontece. Que todo mundo sabe do crime contra seu próprio povo, que foi a tese da imunidade de rebanho e os remédios sem eficácia na pandemia que ele promoveu, e nada acontece. Então ele, com toda essa máquina, ainda tem que se vitimizar, porque se o gado perceber que ele é o algoz, não a vítima, qualquer chance de sobrevivência política do Bolsonaro morre. Mais do que ganhar a eleição, Bolsonaro e família querem ficar fora da cadeia. Por isso a tática de agredir e desacreditar o judiciário. Olha o que a filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, postou nas redes dela. Cadê o acabou, porra? Lembra que o Bolsonaro falou acabou, porra? Estão prendendo conservadores e o bonito, o Bolsonaro, não faz nada? O próximo será ele. E se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já. Acorda! Entende a técnica? Vou abrir aspas, conservador, porque a Cristiane Brasil e o pai dela são conservadores de fachada, quem conhece não compra, mas vamos lá. O conservador pode incitar a população a uma guerra civil, pode praticar crime de homofobia com palavras de baixo calão, pregando ódio mesmo, descarado. O conservador pode fazer campanha para fechar congresso, pode dizer que se as eleições não forem usando voto impresso em papel A4, em 2 vias datilografadas, autenticadas em cartório, não vai ter eleição. Enfim, eles podem fazer e falar o que quiserem contra quem eles quiserem, porque se a justiça, lerda, lenta, frouxa, chegar ao ponto de precisar recolher alguns deles para o chilindró para botar no cantinho para pensar, é perseguição aos conservadores. O que é que os conservadores achavam das prisões da ditadura militar? Eles adoram dizer que a ditadura só perseguiu o comunista, mas não. A ditadura perseguiu todo mundo que ousou criticar o governo, investigar o governo, questionar o governo, fosse político, fosse líder sindical, jornalista, fosse líder estudantil, recolhiam sumariamente, enchiam de porrada e se chegassem a matar, sumiam com o corpo. Mas na história recontada do Brasil paralelo, eram todos comunistas da luta armada. Não eram. Imagina se fosse um democrata em 1974, aparecendo num jornal com pistola na mão e dizendo vamos às ruas pelo direito de votar. São os hipócritas. E ainda vem sacar a tese de que é só liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é isso. Eu tô longe, digo sempre, de achar que os nossos 11 ministros do STF são um time exemplar. Pelo contrário. Mas mesmo pessoalmente, sentindo desprezo por alguns deles, mesmo pessoalmente desprezando o presidente Bolsonaro, como eu desprezo, e desprezando vários parlamentares, eu jamais usei esse espaço ou qualquer outro para incitar a população no sentido de limpar o Brasil. Hoje Bolsonaro tomou uma vaia no Ceará tão grande que teve que falar sobre ela. Isso é democracia. No dia dos tanques com flatulência, quase nenhum popular apareceu lá para abanar a bandeirinha. Isso é democracia. Daqui a pouco mais de um ano, a gente vai ter eleições. As instituições democráticas precisam sim começar essa coisa didática que é ensinar que a liberdade de expressão não comporta ameaças com armas, tanques de guerra e agressões que impedem até o diálogo entre os 3 poderes, como a gente tem visto. Isso é regra mínima de convivência. Eu sou o Maurício Ricardo, sextou, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. A pandemia está aí fora, se cuide, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.